Nós vamos voltar no texto de Deuteronômio, no capítulo 31. A gente vai ler apenas versos 6 e 8 agora. Deuteronômio 31, 6 a 8. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Senhor querido, mais uma vez nós estamos diante da sua palavra. E como sempre temos desejado, queremos mais uma vez, em humildade, nos colocar diante do Senhor, pedindo que o seu Espírito esteja nos iluminando, nos direcionando, nos trazendo a compreensão daquilo que deseja de cada um de nós. Que a sua palavra, que estará sendo ministrada neste momento, possa fluir livremente, e que os meus lábios sejam o condutor da sua vontade, a ação do seu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ser edificado e esta igreja assim também. Por isso, Deus, fala conosco neste momento. Nós nos colocamos diante do Senhor e queremos ouvi-lo, e que os nossos corações possam estar dispostos também a obedecê-lo. Esta é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando alguns momentos na vida da gente, quando a gente está diante de algumas batalhas, sejam elas espirituais, sejam físicas, como algumas lutas que algumas pessoas travam com algumas enfermidades que parecem não ter cura, não ter fim. São tantas as batalhas que nós travamos enquanto caminhamos nessa terra, mas como é bom quando a gente pode ouvir a palavra de alguém que a gente confia, de alguém que a gente respeita, e que olha para a gente e dá uma palavra de incentivo, de encorajamento, fazendo-nos refletir de que Ele está junto com você, de que Ele anda com você. Como é bom a gente saber que tem alguém que se preocupa com a gente, mesmo em meio às nossas batalhas, mesmo em meio às nossas lutas, em nossas dificuldades, alguém diz: eu estou com você, seja corajoso. Quanto mais quando a gente pode ouvir o nosso Deus falar isso: eu estarei com vocês, eu não os deixarei, eu não os desampararei. Isso, irmãos, é algo grandioso que nós precisamos refletir. E quando eu leio esta porção, não tem como eu não lembrar das palavras de Jesus quando Ele me enviou, quando Ele disse que eu deveria ir pelo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações. E Ele então conclui a sua palavra dizendo: olha, mais ou menos isso, eu estarei com você, porque eu sei que você travará muitas batalhas para cumprir esta palavra que eu estou dizendo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, irmãos. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho no mundo que nós vivemos é diferente no sentido daquilo que acontece instantaneamente. Porque lá, os inimigos, os obstáculos que aquele povo estava enfrentando, ou teriam que enfrentar, era visível. Mais do que isso, eles teriam que pegar nas armas, eles teriam que enfrentar aqueles exércitos. E a gente, espiritualmente falando, não é diferente. Há muitos obstáculos que, para nós obedecermos a ordem de Jesus, nós precisamos enfrentar.
E a gente quer estar falando um pouquinho sobre isso nesta noite. Pela graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, eu quero aprender um pouquinho junto com os irmãos sobre o propósito de Deus de separar um povo e exigir que eles vivam em santidade, em obediência à sua palavra. Parece-me muito claro que Deus, através do seu projeto de separar um povo nesta terra, é justamente para mostrar que seu propósito para aqueles que aceitam estar com Ele, não é nesta terra. Isso vai ficando mais claro à medida que Ele vai revelando sua vontade. Ele quer um povo que esteja disposto a caminhar com Ele, em submissão à sua vontade. O texto que nós lemos mostra que o líder daquele povo chama o povo diante de uma perspectiva de eles conquistarem algo que havia sido prometido por Deus. E aqui a gente vai ver, irmãos, o cuidado de Deus. Ele separa um povo, ele conduz esse povo e ele levanta pessoas para liderar este povo. Ele está à frente, ele coordena, ele dá as ordens, mas o povo precisa de alguém para estar liderando, para estar à frente. E então, esse líder agora já na sua idade avançada, já nos seus últimos dias, ele chama o povo e diz: olha, eu só posso ir até aqui. Deus já falou que o meu tempo chegou, e Ele vai me recolher, e eu vou para junto dos meus antepassados, descansar, mas Ele irá adiante de vocês. Ele está prometendo isso. E Ele fala essas palavras e dizendo: olha, sejam fortes, sejam corajosos, não desanimem. Por que será que Ele está falando isso, irmãos? A palavra de incentivo, e principalmente quando estamos sendo desafiados, é claro que vem diante de alguma circunstância, e Moisés sabia o que aquele povo ia enfrentar, e era visível, era palpável, e era um exército muito bem preparado, ou vários exércitos muito bem preparados, pessoas com capacidade de guerra, e eles eram apenas um povo escravo, que tinha sido trabalhado. É claro que agora eles também já estão um pouco preparados, mas eles vão para a batalha, porque eles precisavam conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. E aí Deus chama então o povo, ou Deus fala com Moisés, Moisés chama o povo, incentiva aquele povo e chama o líder. No meio da multidão, no meio do povo, ele diz: olha, eu não vou com vocês, mas Josué vai. Como Deus falou, Josué está à frente, e ele vai conduzir vocês. Ele vai atravessar o rio, e aí então ele fala para Josué diante do povo. Ele primeiro falou com a multidão, e depois ele fala com Josué, particularmente: Josué, seja forte, seja corajoso, não desanime, porque o Senhor promete estar com você, Ele não vai te deixar, Ele não vai desamparar você. Nossa, essa é a promessa que nós precisamos entender. Os obstáculos, as dificuldades, elas sempre vão existir. Mas nós cantamos, inclusive, em alguns cânticos que cantamos e expressamos diante de Deus, que os obstáculos Deus pode remover. Você crê nisso? Você crê que Deus pode remover os obstáculos? Eu creio. E vejo aqui no texto isso se confirmando de muitas maneiras. E quando eu olho para a trajetória do cristianismo, da igreja de Jesus triunfando, eu vejo Deus agindo da mesma maneira. E quantos obstáculos têm se levantado? Mas quando nós estamos dentro do propósito de Deus, Ele diz que nos fará triunfar. Mas quando a gente lê esse texto, e a gente, a partir do verso 3, do verso 14, começa a ver que Deus chama Moisés e Josué para um particular. Ele diz: olha, Moisés, chama Josué, que eu preciso falar com vocês. Eu preciso dar algumas ordens a ele, porque você não vai atravessar o Jordão, você vai descansar, você vai deixar
esta vida para se juntar aos seus antepassados. É isso que Deus está dizendo. Mas Josué vai continuar e ele precisa ouvir. Mas Deus começa esse diálogo com Moisés e a gente vai ver que eles foram para a tenda e Deus se revelou a eles através da nuvem, através daquela coluna de fogo, e Deus começa a falar com Moisés dizendo: olha, Moisés, você vai dormir, você vai morrer, vai deixar essa terra e esse povo vai se corromper. Esse povo vai se prostituir com outros deuses. Eles vão fazer tudo aquilo que eu disse para não fazer. E a gente, quando continua lendo, a gente percebe Deus nitidamente mostrando, com todo o conhecimento e ciência, do que aquele povo ia fazer. Mas Deus não deixa de cumprir aquilo que tinha prometido. E Ele diz: olha, eu vou dar a terra a eles. Eles vão receber a herança, porque eu prometi. Mas eles vão se rebelar contra mim. E quando a gente lê esse texto, a impressão que dá é que Deus está indo para uma batalha perdida. E Ele sabe disso, porque Ele está levando um povo para que seja santo, um povo que esteja disposto a viver em obediência a Ele. Mas Ele, conhecendo o futuro, sabendo o que eles iam fazer, Ele olha para aquele povo e diz: esse povo não vai me obedecer. Esse povo vai se corromper e eles vão deixar de me adorar e vão se prostituir e adorar outros deuses, como os povos, ou o povo dessas nações. E quando a gente lê o texto, dá a impressão de que Deus está indo para um projeto furado, algo que Ele sabe que está fadado a não dar certo, mas não é verdade, irmãos. Pode parecer, mas não é verdade. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. E eu quero ler 2 textos que nos trarão clareza sobre isso. Quando eu leio essa porção, irmãos, 2 textos me vêm à mente. E claramente Deus falou no meu coração de uma maneira que fica muito claro quando a gente vê e lê e participa de algumas histórias ou de alguns relatos que a gente vê na Bíblia, que parece contradizer. Quando eu leio Romanos, capítulo 15, no verso 4, quando o apóstolo Paulo diz: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Deus estava escrevendo a história, irmãos. Deus estava se revelando, porque Deus tinha propósito. E agora a gente pode olhar para trás e a gente pode perceber, Deus estava se revelando para que nós tivéssemos esse conhecimento. E o apóstolo Paulo está afirmando isso aqui em Romanos. Deus não estava num projeto fadado a falhar. O projeto de Deus é perfeito, e Ele sabe muito bem disso, e Ele está conduzindo a história. Ele está direcionando a igreja, para que a igreja seja vitoriosa. Então, quando eu leio esse texto, nós podemos perceber que Deus quer mostrar que não é o fato de Ele promover milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas, que vai levar o povo a obedecer e se santificar. Um povo que viveu experiências sobrenaturais como esse, eu creio que não, nem mesmo os dias do cristianismo, quando Jesus estava nesta terra, eles experimentaram tantas coisas sobrenaturais. Claro que nós não podemos comparar Jesus com nenhum dos profetas, mas o poder de Deus que estava sendo manifesto entre aquele povo, desde o momento que Ele tira aquele povo do Egito, não tem como contestar o sobrenatural de Deus. E aquele povo todos os dias via isso. Mas isso fez com que aquele povo se tornasse santo, irmãos? Fez com que aquele povo obedecesse a sua voz, ouvisse com clareza, porque ele falava com muita clareza, e teve um momento que Moisés levou aquele povo aos pés do monte, e eles ouviram a voz de Deus, ao ponto deles dizer: não, que Deus fale só com você, Moisés, não fale conosco, porque eles temeram a voz de Deus, como quem diz assim: não, eu não quero saber, porque se eu saber eu tenho que me comprometer. É mais ou menos essa ideia, irmãos.
Mas nós vivemos uma época onde o povo quer ver sinais, maravilhas, para poderem viver a comunhão com Deus. E parece que se não tiver acontecendo isso, Deus não está agindo. E a história toda que Deus deixou registrado para nós, irmãos. A nossa fé não é uma fé simplesmente louca ou invisível, até como a palavra de Deus diz, porque tem muitos fundamentos que podem alicerçar a nossa crença naquilo que Deus se revelou e está se revelando em nossas vidas. Quando nós olhamos para um texto como esse e refletimos nesse momento da história, quando Deus estava levando aquele povo para vencer e para conquistar a terra que Ele havia prometido, nós podemos ver nitidamente aqui que não é o fato dos sinais, dos milagres acontecerem que pode aproximar uma pessoa de viver na presença de Deus. Parece que é o contrário, irmãos. O povo, quanto mais recebe, mais quer. E aí, quando Deus não dá, fica bravo. É como aquela criança mimada que os pais, a gente, pega e dá tudo que ela pede. Aí chega um dia que você não tem como dar, mas ela quer. E ela fica ali emburrada, fica ali, por quê? Porque você não tem condições de dar para ela, ou porque você não quer dar, porque você acha que não é bom para ela, mas ela quer. E aí fica emburrado. É assim que o povo está vivendo com Deus. Eles querem viver o sobrenatural. E eu não estou aqui limitando o poder de Deus e nem dizendo que Deus não possa fazer, e eu creio que Deus está fazendo muitos sinais, muitas maravilhas têm acontecido, porque Deus continua operando como Ele operou no passado, mas dentro do seu projeto, dentro daquilo. Então eu vejo, quando eu leio esse texto, que Deus quer mostrar que o amor, demasiadas coisas nessa terra, levam o homem a se corromper e a duvidar de que ele tem o melhor. E esse povo era escravo, eles não tinham nada, tudo o que eles tinham era servir aos senhores no Egito, mas agora Deus levou eles a uma terra que mana leite e mel, deu a eles posses, agora eles têm bens, agora eles têm fartura, agora eles não precisam de Deus. Eles começam a lutar agora pelas coisas. Deus estabelece regras, ordens, leis, mas eles não querem obedecer, porque agora o objetivo deles é conquistar, é ter mais. E eles começam a brigar entre eles mesmos, porque agora eles têm coisas. E esse é um anseio do homem nessa terra. Quanto mais tem, mais ele quer. Agora ele não olha mais para Deus, ele não ouve mais a Deus, ele olha em sua volta porque ele quer o quê? Ele quer poder, ele quer luxúria. Ele olha para os povos em sua volta, toda aquela prostituição que existia, mas nós não podemos isso, mas a gente quer isso, isso é bom. Olham para os reis, dizem, mas nós não temos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um exército, como os reis têm, nós queremos alguém que nos governe, porque isso dá status, e o povo então começa a se distanciar de Deus, e o povo começa a se corromper. Por isso, meus queridos, nós precisamos ter cuidado, que o amor às coisas deste mundo pode nos afastar de Deus, e pode tirar o melhor de nós, que deveríamos estar dando para Deus, para gastarmos nessas coisas, nas conquistas nossas, que estão longe dos objetivos de Deus para as nossas vidas, e que nós nos esforçamos tanto. Então Deus está mostrando aqui, irmãos, Deus não estava errado no seu plano, Ele sabia que esse povo ia fazer tudo isso, mas Ele estava conduzindo a história para que ficasse registrado, para que nós pudéssemos agora olhar para isso, entender e compreender o que Ele quer de nós. Ele estava preparando o caminho para nós, irmãos, para que a gente possa agora confiar nesse Deus. Eu vejo nesse texto que Deus quer mostrar que Ele quer um povo que esteja disposto a viver em obediência à sua vontade, e por este, ou estes, Ele luta e dá vitória. Enquanto Moisés viveu, Deus lutava com o povo. Enquanto Josué viveu, Deus lutava com o povo. Ele honrou aqueles homens, porque eles queriam viver uma vida de obediência ao Senhor.
Eles estavam dispostos a servir ao propósito de Deus, mas bastou esses homens morrerem e aquele povo começou a se corromper e a se distanciar de Deus. Deus, Ele quer dar vitória, mas nós precisamos estar dentro do seu propósito, em obediência àquilo que Ele nos dá. Por isso, outro texto que me faz lembrar também as palavras de Moisés a este povo, quando ele diz que eles precisavam ter coragem, que eles não deveriam temer e que eles não deveriam desanimar. Me lembra o texto de Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas palavras não são uma simples ordem. Jesus sabia que os discípulos iriam encontrar pela frente grandes batalhas para cumprir a sua ordem. Por isso, ele promete estar junto deles sempre. E aí, irmãos, fazendo um paralelo com aquele tempo, a nossa batalha como discípulos, assim como foi Josué e aquele povo, não são os obstáculos deste mundo, nem as pessoas, mas unicamente a nossa fé, a capacidade para acreditar na palavra de Deus. Porque Deus nos chama, e Ele nos chama dizendo que nós precisamos fazer o quê? Crer. Nós precisamos acreditar no que Ele está revelando a nós. Nós somos chamados para viver pela fé. E aí então Ele se revela, Ele ordena, Ele fala, e nós precisamos tão somente crer e obedecer. Os obstáculos e as pessoas, Deus pode remover, irmãos. Vamos lembrar de alguns que é muito claro que até as crianças sabem. Faraó era um obstáculo para aquele povo escravo e para Moisés, ou não era? E era um obstáculo muito forte e grande. Moisés precisou lutar com ele, aquele povo precisou lutar. Deus não tinha prometido a Moisés que ia libertar aquele povo, que ia tirar aquele povo da escravidão. Deus fez ou não fez? Então a gente percebe, irmãos, que não existe obstáculo para Deus dentro do seu propósito. Quando Ele se revela a nós, quando Ele fala com nós, quando Ele pede para que nós sejamos o seu povo e que nós vivamos diante dEle, então, os obstáculos não podem impedir de a igreja triunfar. Não há obstáculo maior do que o nosso Deus. Nós não cantamos isso? A gente canta, né? E a gente percebe aqui. Então, o mar e o exército de Faraó eram um grande obstáculo para o povo ou não, irmãos? E como era grande esse obstáculo? Eles olhavam para a frente, o mar. Olhavam para os lados, os montes. Olhavam para trás, o exército de Faraó vinha e a ordem era para exterminar aquele povo. Deus removeu o obstáculo, irmãos? Removeu. Porque Deus tinha prometido que ia levar eles para uma terra que manava leite e mel e que Ele ia conduzir eles. Então nenhum obstáculo poderia impedir Deus de levar aquele povo e conduzir aquele povo. Mas eles precisavam crer. E eles precisavam obedecer. A parte deles que eles precisavam fazer. O gigante Golias era um grande obstáculo para o exército de Israel? Não, irmãos. Mas para Davi, ele deixou de ser um obstáculo, porque Davi foi lutar com aquele gigante, em nome de quem? De Deus. Davi creu em Deus e acreditou que aquela luta não era dele. Aquela luta era de Deus. E em nome de Deus, ele venceu o gigante com apenas uma funda, sem armadura nenhuma, e humilhou aquele exército inimigo e deu força para que o exército de Israel pudesse vencer aquela batalha. Mas por quê? Porque Deus removeu estes obstáculos. Mas por que Deus removeu esses obstáculos? Porque havia aqueles que acreditavam na palavra de Deus. Moisés acreditava na palavra de Deus, por isso ele foi para o Egito. Por isso ele enfrentou o rei, colocou a sua vida em risco. Josué acreditava em Deus, obedeceu a Deus, por isso ele lutou
e venceu as batalhas. Quando Deus disse para Josué, olha, você vai ter que caminhar em volta desse muro aí 7 vezes, vocês só vão tocar as trombetas. Parece loucura, né? E se a gente for olhar e analisar, mas Josué tinha que obedecer, aquele povo só tinha que obedecer a Deus. E aquele obstáculo que parecia impossível, humanamente falando, e era, um exército que não tinha o preparo necessário, jamais poderia entrar na cidade de Jericó. Mas Deus disse que ia derrubar o muro. Deus derrubou ou não derrubou, irmãos? Era um obstáculo ou não era? Quando Deus está diante do seu propósito, quando Deus está nos levando, não existe obstáculo que possa nos impedir de triunfar, irmãos. O irmão Fernando postou hoje, ou ontem, no grupo do WhatsApp da igreja, uma frase que diz: não somos enviados para batalhar por Deus, mas para sermos usados por Ele em suas batalhas. É um texto que ele tirou lá de Oswald Chambers, não sei se é essa a pronúncia. Mas preste atenção na frase, irmãos. Não somos enviados para batalhar por Deus, mas para sermos usados por Ele em suas batalhas. E aí a pergunta que eu faço, baseado em tudo que nós ouvimos até aqui: quais têm sido as suas batalhas? Pare um pouquinho para pensar. Quais têm sido as suas batalhas? Será que é pelas coisas que Deus tem ordenado na sua palavra e que são eternas? É nessas batalhas que você tem se colocado com toda a força, com todo vigor, com toda a obediência? Quais são as batalhas que Deus pede para você travar, para você viver? Elas estão de acordo com as que você está vivendo? Veja que Deus chamou aquele povo, irmãos, e aquele povo tinha um grande problema pela frente. Eram obstáculos tremendos, grandes. Começou com o faraó, simplesmente o maior exército da época, o maior poder que existia naquele momento. E eles eram simples escravos, não sabiam nem pegar em armas, mas Deus disse que ia libertar eles, e usou um homem chamado Moisés e seu irmão Arão para liderar aquele povo, naquela batalha que eles não precisaram pegar em armas, mas despojaram um país inteirinho, levaram toda a sua riqueza. Os 400 e tantos anos que eles ficaram sendo escravizados, foram pagos na sua saída, sem eles precisar pegar em armas, porque Deus estava lutando por eles. Era Deus quem estava na frente, era o propósito de Deus, mas Deus sabia que aquele povo ia se corromper, tinha o coração duro, mas Ele estava registrando a história, irmãos, para que a gente conhecesse Ele, e de que Ele cumpre o que Ele diz. E a única coisa que Ele pedia para aquele povo é que eles se santificassem. O texto que nós lemos é muito claro. Veja que Moisés, a partir do verso 9, ele diz: Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano de cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei, terão que ouvi-las e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomaram posse quando atravessaram o Jordão. É a palavra de Deus. E ela não é diferente nos nossos dias, meus irmãos. Jesus disse que nós precisávamos ir e que Ele estaria conosco. Mas Ele também deixou tudo aquilo que nós precisamos conhecer desse projeto maravilhoso de Deus para nos salvar e para salvar aqueles que estão lá fora. A nossa batalha continua, a nossa luta, porque Deus diz que nós vamos chegar aonde? Uma terra que mana leite e mel. Ela é visível, ela é palpável,
ela desperta em nós o desejo de ter, de querer se engrandecer, e isso nos afasta de Deus. Agora, Deus está nos conduzindo para a eternidade, um lugar preparado para os santos, aqueles que querem viver na sua presença, mas Ele diz que nós teremos grandes batalhas, e elas acontecem espiritualmente falando, mas que nós podemos sentir quando estamos diante dos obstáculos. Eu não sei qual tem sido o obstáculo que tem te impedido de triunfar, de caminhar na presença de Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus nos chamou para fazer parte desse exército, para ganhar vidas, e para que a sua igreja possa levar esperança e salvação a todos aqueles que ainda estão perdidos. E enquanto nós estaremos batalhando por isso, nós enfrentaremos inimigos, pessoas que se levantarão, obstáculos naturais, mas isso Deus pode remover. Se nós estivermos vivendo em obediência, dentro do seu propósito, a batalha é certa, que será vitoriosa. Talvez algumas baixas, e a gente percebe isso quando a gente vê os discípulos de Jesus, que tiveram que dar a vida literalmente, porque para eles não era obstáculo dar a vida, porque eles tinham entendido que para eles entrarem na terra celestial, eles precisavam tão somente crer que Deus tinha preparado na eternidade para eles. Será que a gente crê? Será que os nossos olhos conseguem alcançar o paraíso que Deus tem preparado para nós na eternidade? Para aqueles que não ficarão espalhados no deserto, mas que entrarão na terra santa e eterna que Ele tem preparado. Feche seus olhos. A gente precisa parar e refletir. As coisas dessas terras, elas podem nos impedir. E Deus queria mostrar isso quando Ele estava levando aquele povo a conquistar. E isso ficou muito claro, que quando eles começaram a receber as coisas, quando eles começaram a ter as coisas, começaram a se engrandecer. E eles começaram a querer viver de igual modo com aquele povo. Mais ou menos 1000 anos se passaram, desde que Moisés tirou aquele povo do Egito, e Deus começou a conduzir um povo para ser santo, até chegar a Jesus Cristo. E Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus tinha prometido, e inicia uma nova aliança conosco, uma nova batalha que Ele coloca diante de nós, para nós lutarmos, mas mais uma vez, Deus está dizendo: eu não os abandonarei, eu não os deixarei só, mas vocês precisam obedecer, vocês precisam se santificar, e para isso, eu enviei o meu filho, meu único filho, porque somente o sangue dele derramado na cruz pode te purificar, para que você, através da ressurreição e a vida que Ele dá, você possa se tornar um soldado nessa grande batalha para resgatar aqueles que estão perdidos ainda. Mas eu estou com vocês. Essa é a palavra de Jesus. Vocês nunca estarão sós, mas a gente tem crido nisso. Eu posso dizer com certeza, irmãos, a única coisa que Deus, não é que Ele não pode, mas que Ele não vai remover, é o seu ego, é a minha vontade. Porque para isso, Ele nos deu liberdade de escolher. Quando Ele nos criou, Ele nos deu a liberdade. Então a única coisa que Deus não vai remover é a teimosia, a dureza do seu coração. Quando Ele se revela, quando Ele fala, e você continua duro, não querendo obedecer. Quando Ele faz promessas para você, quando Ele te chama para alguma coisa, e você diz: não, Senhor, eu estou ocupado, eu tenho outras coisas para fazer, não conte comigo. Ou quando você pede algo e você não recebe, e você fica como aquele filho emburrado. Deus pode remover todos os obstáculos que te impedem de viver uma vida de santificação, desde o momento que você queira estar com Ele, desde o momento que você queira ouvi-lo, e que você queira fazer parte desta família que Ele está remindo e reunindo através de Jesus Cristo. Deus fala através de Moisés a Josué, pedindo para ele ser forte, corajoso e não desanimar, porque ele sabia que os obstáculos seriam muitos,
As batalhas nunca cessariam, mas ele prometeu estar com eles sempre. Deus estava dizendo para Josué: porque você tem o coração disposto a obedecer, eu lutarei e derrubarei todos os obstáculos que se levantarem diante de ti. Pois seu coração deseja as coisas que eu quero para você e este povo. Eu encerro esta mensagem com muita clareza daquilo que Deus quer para a minha vida e a desta igreja. A maior batalha que tenho que vencer é o meu ego, que pelas vontades e cobiça das coisas desse mundo me levam a duvidar da palavra de Deus. E este é o único obstáculo que pode me impedir de viver uma vida de santificação e vitória no propósito eterno de Deus para a minha vida e deste povo. Eu encerro dizendo as palavras de Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso, mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Você crê nesse Deus? Ele está nos chamando para uma missão. E Ele está dizendo que estará conosco. E que Ele nos revestirá. Não foi Moisés, não foi Josué, não foi o exército de Israel, mas foi Deus, através da vida daqueles que aceitaram caminhar em obediência àquilo que Deus quer. Abra o seu coração nesta noite. Permita que Deus fale com você. Eu não sei o que pode te impedir de viver uma vida de santificação e obediência a Deus. Serão as coisas deste mundo, os seus sonhos, os seus projetos? Onde estão as suas batalhas? Quais têm sido as suas batalhas? Por coisas terrenas ou por coisas eternas? Aonde você está colocando o seu coração? Aonde você está colocando as suas forças? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que tudo aquilo que o Espírito Santo nos revelou nesta noite nos faça triunfar e viver de uma maneira que glorifique ao Senhor. Santo e eterno Deus, muito obrigado por tudo que nós vivemos aqui nesta noite. Tudo aquilo que foi ministrado agora, Senhor, que o Seu Espírito continue falando. Eu não sei de que maneira e como esta mensagem chegou aos corações, mas ela chegou. E eu sei que, se for apenas um discurso, não fará diferença. Mas se entendermos que é o Senhor que está falando, e permitirmos que o Seu Espírito nos conduza, então nós seremos vitoriosos. Senhor, o Senhor conhece os projetos e desejos que temos como igreja, como corpo, e nós pedimos que o Senhor nos ilumine, assim como Moisés, Josué e aquele povo. Nós queremos ser liderados pelo Senhor, nós queremos viver e realizar as batalhas do Senhor. Por isso, tira de nós tudo aquilo que nos compromete com este mundo e nos distancia do Senhor. Que nós aprendamos a dar os valores devidos e a dar o melhor de nós para aquilo que realmente o Senhor tem como propósito. E esta é a minha oração, é o desejo do meu coração nesta noite, para a minha vida, para a minha família, para esta igreja e todos aqueles que ouvirem a sua voz. E eu oro pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.